Nesta aula, nós vamos, né, aplicar, vamos reduzir uma equação a partir de dois pontos, tá? Então, aqui eu coloquei dois tópicos, como sendo, né, vamos calcular a equação reduzida, né, da reta que passa por esses dois pontos, e depois a gente vai fazer uma representação gráfica desse ponto, tá? Ou seja, colocar o ponto no plano cartesiano, tá bom? Então vamos lá, olha só. Se eu tenho dois pontos, então eu posso colocar esses dois pontos na matriz, né? Lembra que eu quero a equação reduzida, tá? Então, nós já aprendemos a calcular, a fazer a equação geral, né? Usando dois pontos. Também agora a gente vai fazer a equação reduzida, depois de fazer uma representação gráfica, estudar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, tá? Isso no plano cartesiano, por isso que eu coloquei como representação gráfica, tá bom? Então vamos lá, moçada, olha lá. Nós temos aqui, né, os nossos dois pontos, tá? Então aqui, para a gente calcular a equação reduzida, eu preciso calcular a equação geral primeiro, né? Olha lá, aqui eu tenho 2 e menos 3, e aqui eu tenho 5 e 4. Só para lembrar também, existe uma outra forma de você calcular a equação reduzida sem passar pela matriz, tá? Também eu vou ensinar isso para vocês, tá bom? Então 5 e 4, daí a gente coloca um valor genérico, né, que é x e y, tá? Então aqui x e y, e depois a gente repete a primeira coluna, né, que é 2 e menos 3, tá? Então é desse jeito aí, né, que a gente faz a equação geral, depois a gente reduz, tá bom? Opa, desculpa, vamos lá. Olha lá, então 2 vezes 4 dá 8, né? Então aqui eu tenho 8. Aqui dá mais, né, 5y, e aqui vai dar menos 3x. E agora, né, a gente vai trocar o sinal quando a gente multiplicar a diagonal secundária. Então daqui para cá, ó, eu tenho 2y, então vem para cá menos 2y. Daqui para cá eu tenho 4x, então vem menos 4x. Daqui para cá eu tenho menos 15, né? Ó, 5 vezes menos 3 dá menos 15. Então eu tenho que colocar mais 15 igual a zero. Lembra que eu tenho que sempre, na diagonal secundária, trocar o sinal do resultado, tá? Vamos lá. Então aqui eu tenho, primeiro, né? Tenho que deixar ela na forma geral. Então aqui eu tenho menos 3x com menos 4x dá menos 7x, né? 5y com menos 2y vai dar mais 3y. E 8 mais 15 vai dar 23, tudo isso igual a zero, tá? Então tá aqui, nós já temos aqui a equação geral, né? Tá? Nós já temos a equação geral. Então aqui nós temos aqui esse valor que é o valor de A, o valor de B e o valor de C, tá bom? Essa aqui já é a equação geral. Só que eu preciso reduzir, né, essa equação. Então o que a gente faz? Pega esses dois valores, joga para a direita, depois divide por 3 todo mundo. Então aqui eu tenho 3y, né, igual, passando o menos 7x para o outro lado, ele vai 7x, passando o mais 23, ele vai menos 23. E aí o 3, né, passa dividindo os dois. Então o y é igual a 7x sobre 3 menos 23 sobre 3, tá? Então essa daqui é a nossa equação, né, a nossa equação reduzida, tá? Então essa daqui, ó, é a nossa equação geral, né? E essa daqui é a nossa equação reduzida, tá? Nossa equação reduzida. Deixa eu escrever tudo aqui, né? Reduzida, tudo bem? E aí, lembra lá que esse valor, né, esse número que está acompanhando o x é o valor de m, certo? E esse valor aqui, ó, que está sozinho, né? Esse valor aqui é o n, tá? E agora, né, vamos representar esses pontos aqui, né, como na letra B aqui, no plano cartesiano, tá? Vamos representar no plano cartesiano. Portanto, eu vou apagar aqui essa parte aqui, e aí vamos colocá-la no plano cartesiano, que é o seguinte, olha só. Então a gente tinha lá, né, os pontos.
né? Os pontos é 2, né? O ponto A, né? Deixa eu escrever direitinho aqui. O nosso ponto A é o 2 e menos 3. E o nosso ponto B é 5 e 4, né? 2 e menos 3, 5 e 4. Como é que a gente pode representar isso no plano cartesiano? Então você faz o plano, né? Vamos representar essa reta aí no plano cartesiano. Nós já sabemos fazer o plano. Esse aqui é o x, esse é o y, certo? X e y. E agora vamos colocar os nossos pontos, né? O nosso ponto aqui seriam, né, 2 e menos 3. Então vamos marcar aqui, ó. 1, 2, né? Então 2, agora menos 3 está para y, para baixo, né? Se eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então aqui é menos 3. E daí o nosso ponto A é esse cara aqui, ó. Então aqui vai ser o nosso ponto A. Certo? Tá aí, esse é o nosso primeiro ponto, né? Agora, o nosso segundo ponto é o 5 e 4. Então tem 2, 3, 4, 5, ó. 5, né? E o 4 é y. Y está para cima, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, né? Então aqui está o nosso 4. Daí a gente vai cruzar esses dois pontos e vai ser aqui, ó. Então esse aqui seria o nosso ponto B, tá? E eu quero esticar um pouquinho aqui essa reta, né? Um pouquinho aqui para baixo, para poder a gente analisar um negócio aqui legal. Tá bom? Um negocinho aqui legal que a gente vai vamos já entender o que é isso, né? Então olha lá, agora como é a equação de uma reta, então vou ligar os dois pontos. Então, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeitão aqui. Então esse aqui seria a nossa reta, né? A nossa reta, tá? Galera, agora vamos analisar algo importante dessa nossa reta. Lembra lá que eu falei agora, né? Agora há pouco. O que é o n? O n é o número onde a tua reta intersecta ou corta o eixo dy. Então essa minha reta está cortando em qual ponto o eixo dy? Está cortando no menos 23 sobre 3. Então o ponto que ela está cortando o eixo de y, que é esse pontinho aqui, ó, tá? Esse número aqui vale exatamente o menos 23 sobre 3. Tudo bem? Então esse ponto aqui, esse ponto ele representa o n na minha equação, tá? E quem é o m, professor? O m, galera, o m é exatamente a tangente desse ângulo aqui, ó. Ó, essa é a tangente desse ângulo aqui, ó, né? Então vamos chamar esse ângulo aqui de θ, né? Então a tangente de θ, ela vale exatamente o m, né? Então quanto vale a tangente de θ, né? Que é o m? Vale 7 sobre 3, tá? Então vale 7 sobre 3, essa é a tangente de θ. Tudo bem? Então é assim que a gente encontra o ângulo formado aqui por esses dois pontos, tá certo? Então é isso, galera. Espero que você tenha compreendido, né, essa equação, como é que a gente reduz a equação de uma reta, e espero ter ajudado você aí da melhor forma possível, tá bom? Galera, na próxima aula tem mais exercício, né? Estou passando muito exercício para vocês. Tem que exercitar muito. Matemática é muito exercício, tá bom? Então aguardo você na próxima aula.